Boa noite a todos, né? Quero agradecer a casa, em primeiro lugar, pelo convite de estar aqui mais uma vez. E quero deixar bem claro que isso aqui é um momento de reflexão, não é propriamente uma palestra, né? Porque palestras, elas são proferidas por pessoas de alto nível dentro da doutrina espírita, não que eu não esteja dentro da doutrina espírita há muitos anos, mas aquelas pessoas que têm o dom realmente de proferir palestras, né? Então aqui a gente tem um momento de análise e reflexão do Evangelho, que hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 5º, né? Bem-aventurados aflitos, no item 12 e 13 desse capítulo, que fala exatamente dos motivos de resignação. Por que nós devemos nos resignar com as coisas que nos acontecem, né? E o que é resignar, afinal de contas? O que é ser resignado? Então vamos lá no primeiro item aqui, que a gente sempre tem um motivo, né? O motivo de eu estar passando por uma determinada situação na vida sempre tem o quê? Ele tem uma causa, tem uma razão, um fim, um intuito para que eu passe aquilo. Né? Ninguém está aqui na Terra, sendo um planeta de provas e expiações hoje, indo para a regeneração, sem ter uma situação que às vezes nos aflige. Não existe, né? Não existe. Até fala, a felicidade não é deste mundo, né? Nós não estamos plenamente felizes. Sempre tem uma coisa que vai nos desviar dessa situação da felicidade. Mas o que é a resignação, então? É tornar-se animoso no sofrimento. Mesmo eu estando sofrendo uma situação, eu não posso perder meu ânimo, né? Jesus mesmo disse que ele veio para aqueles o quê? Que precisavam dele, para os doentes, né? Quem está são não precisa dele, porque ele já está são, mas os doentes sim, somos nós todos aqui, a maioria. Paciência diante da ingratidão, da adversidade e do infortúnio. Então a paciência, ela é muito importante nesses desafios que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Então resignar-se é submeter-se voluntariamente às leis de Deus, por reconhecer que, sendo Ele o absoluto na perfeição, causa primária de tudo que existe, não comete erros ou enganos. E suas leis sábias e amorosas são as que nos levam à felicidade. Então, a gente só tem que pensar o seguinte: se Deus é o absoluto, perfeito, justo e bom, Ele tem alguma razão de nos dar alguma situação que a gente precisa passar, né? Alguma causa tem, né? Dentro da lei de causa e efeito, tem alguma razão para eu estar passando aquilo. E se a gente não souber suportar, entrar em desespero, quem vai ser prejudicado? A gente mesmo, né? Eu vou estar me comprometendo mais ainda de não saber suportar. É fácil? Não, nada é fácil, mas não é impossível, né? Então, dentro dos motivos da resignação, se eu aceitar bem a minha dor, está no quadrinho de lá, né? As minhas dívidas, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: quem está dentro da doutrina espírita tem que pensar que nosso espírito é eterno, não é? Não é eterno? A gente tem essa convicção disso, é convicção, é certeza de que nosso corpo vai um dia voltar para a Terra, mas nosso espírito vai ascender para a espiritualidade e outros planos, de acordo com o tipo de vida que nós levamos, né? Pelas recomendações todas contidas no Evangelho, se a gente seguisse realmente, nós não temeríamos morrer, de forma alguma, porque a gente sabe que nós iríamos viver em plenitude. Mas como a gente é rebelde, como a gente ainda está na infância espiritual, a gente erra, e erra, e erra.
Então a gente, quando vai chegando na idade da idade mais avançada, aí começa aquela coisa de temer a morte, né? Porque é na idade avançada que a gente acha que está mais próximo, apesar de que ela pode chegar em qualquer momento. Mas a gente começa a refletir, a pensar, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado, não deveria ter feito isso. Não adianta, a gente já fez, já aconteceu. O que a gente tem que fazer é aceitar, né, as nossas provações e não ficar de braço cruzado também não, porque não é aceitar e ficar assim, Deus proverá. Não é assim não. Deus proverá, mas com ação, com atitude, né? Com trabalho, principalmente trabalho dentro da doutrina, que a gente sabe que o maior lema qual é? Fora da caridade não há salvação. Então é fazendo os trabalhos mesmo de caridade, é amor ao próximo, é se envolver com os trabalhos da casa, é estar participando efetivamente dentro da sociedade em que a gente vive, com o vizinho, com o parente, com a família, e por aí afora a gente vai reduzindo, né, essas nossas dívidas, que são dívidas talvez de reencarnações passadas. Então isso é uma das coisas que a gente tem que pensar, que eu falei, que o espírito é eterno e também a reencarnação. Se nós temos a convicção da reencarnação, que nós somos espíritos eternos e que nascemos muitas vezes e que talvez em muitas outras vidas, que lá de 200, 300 anos atrás lá, eu possa ter vivido não com muita dignidade ou ter feito alguma coisa que não deveria, que ficou registrada no meu perispírito, porque tudo fica registrado na nossa memória espiritual. Então, isso um dia vem para resgate. Ou não. Pode ser de outras vidas, como pode ser também não. Que eu vou explicar mais aqui para frente. Se for de dívidas, né? Eu vou, com a minha atitude, com a minha aceitação, com o meu modo de viver o problema, eu vou reduzir essa dívida. Né? Tá ali, ó. São os aflitos consolados. Eu vou ter consolo. Eu posso estar aflita, mas eu tenho consolo, porque eu tenho a fé que isso tem uma causa, uma razão de ter acontecido na minha vida. Eu não vou desesperar, eu vou aceitar com dignidade. E as dívidas sem aceitação da dor. Quando eu não aceito a dor, as dívidas aumentam, porque somos nós os perdedores. E aí o que acontece? Muitas pessoas entram em desespero, né? Se suicidam, fazem coisas de loucura porque não souberam aceitar a sua dor. Vocês se lembram recentemente aí, né, uns anos atrás, quando houve aquela questão do dinheiro, que o Collor prendeu o dinheiro de todo mundo na poupança? O que aconteceu? Eu soube de casos assim, muito próximo a nós lá no Rio, de pessoas que suicidou, matou a família inteira e se matou. Né? Por quê? Não souberam enfrentar essa dor da perda. Acha que são as pessoas materialistas que acham que a vida é só essa aqui. Então, eu me mato. Não deu certo, eu me mato. Mas coitado, ele vai se surpreender no lado espiritual vivo, né? Eu não morri? Daí, o sofrimento vai ser muito maior por ter tirado a sua vida. Então, se acusarmos Deus de ser injusto, nossa dívida, contraímos que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. Então, se a gente cada vez mais, né, se revoltar e achar que Deus é injusto, eu não mereço isso, por que eu passo por isso? Né? Eu vou colher o meu sofrimento com muito mais, uma dose muito maior. Então, essas palavras podem também ser traduzidas assim, né? A questão do que eu falei até anteriormente. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores deste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossa dívida, permitindo-vos quitá-la no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então,
nós nunca devemos mesmo então blasfemar contra Deus, né? E sim agradecer, obrigada, Senhor, porque eu estou passando por isso, que alguma coisa eu fiz, eu mereço passar por isso, então dai-me forças. É isso que a gente tem que unir a Ele, se conectar mais ainda a Deus, né? Pedindo que nos dê força para suportar a dor. A gente não passa em nada, gente, a gente não passa em nada, porque nós temos braços perfeitos, pernas perfeitas, corpo perfeito, emprego, trabalho. Quantas pessoas aí que não têm, né? São amputados, não têm emprego, não têm condição financeira de se cuidarem. Então, isso tudo é pior, né? E às vezes estão felizes, sorrindo. Eu recebi um áudio um dia desse que eu fiquei impressionado. Um garotinho que só tinha o tronco. Não sei se vocês já receberam esse áudio, esse vídeo. Só tem o tronco, ele anda com as mãos. As mãos são os pés dele, né? Ele ajuda a mãe dele em casa, faz serviço da casa, faz tudo, deita feliz, sorrindo para a mãe dele o tempo inteiro. Eu falei, gente, que espírito evoluído, né? Porque tem toda essa limitação e feliz. Então, só pode ser um espírito de muita evolução. Então, olha só, não há quem se pergunte, né? Por que eu tenho tanta dificuldade? Por que eu passo por isso? Por que as coisas ao meu redor não acontecem como eu desejo? Por que Deus faz isso comigo? A gente não pergunta, pô, eu não mereço não, poxa vida. Por que o meu vizinho tem tudo ali, e é um cão chupando manga e tem tudo? Faz maldade, faz tudo com os outros, consegue tudo, e eu sou bonzinho, não consigo nada. Por quê? O que está passando comigo isso? Né? Então, a gente for analisar a questão da vida eterna, das reencarnações, eu não tenho que comparar minha vida com ninguém. Cada um é cada um com a sua história de vida, pregressas, né? É como você vai tratar de um paciente que chega pra gente, eu vou fazer um histórico dele, que a gente chama de anamnese, eu vou fazer uma anamnese daquele paciente. Ele vai me contar como é que ele viveu até ali, as condições de vida dele, por que ele adoeceu, o que levou ele ao adoecimento. Cada um é de um jeito. Por isso que dentro, por exemplo, eu sou enfermeira, não posso tratar um paciente igual eu trato o outro, totalmente diferente, porque cada um tem o quê? Um histórico de vida, traz uma bagagem, né, de vida, como nós também trazemos a nossa bagagem espiritual. Então, não tem como eu ficar querendo achar que a minha vida tem que ser igual a dela, ou igual a sua. Não tem como. Cada um tem a sua bagagem, seu histórico e seu passado registrado, né, no nosso DNA espiritual, digamos assim. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Então, aquele que não sabe aceitar sofre mais, muito mais. Ele aumenta a dor, né? Lamenta o tempo inteiro. Ah, por que eu passo isso? Eu não deveria estar passando. Ai, Jesus, ai, meu Deus, o tempo inteiro chorando, lamentando. Ao passo que outros sofrem coisas piores e trabalhando, e ajudando, e servindo, e o tempo está passando. Esse sim, né? Está sabendo aceitar a dor. Para aqueles que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. Então, aquele que é materialista, que só acha que tem essa vida material aqui, ele não vê perspectiva de vida espiritual, de vida após a morte. É lógico que a dor dele é insuportável e se mata, né? Muitas vezes. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas. Então, quanto mais eu menos valorizo as coisas materiais, né, eu sofro menos. Porque a gente sabe que tudo que é material é passageiro, vai passar. E o meu espírito não. Tudo aquilo que eu angariar para de melhoria do meu espírito, eu vou levar para o meu lado espiritual. Ele vai me acompanhar, né?
os meus valores, os meus princípios, o meu amor, a minha abnegação ao trabalho, tudo aquilo que eu procuro fazer bem feito, em todos os aspectos da nossa vida, me acompanha. Agora, o que fica aqui é tudo material. Eu não vou levar casa, não vou levar carro, não vou levar roupa, não vou levar nada. Eu vou para lá do mesmo jeito que eu cheguei, trazendo nada, né? Então, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Então, quando eu encaro isso numa boa, né, numa nice, como a gíria diz, eu vou viver melhor. Eu não vou ficar aí lamentando pelos quatro cantos e me revoltando e blasfemando contra Deus. Então, ele adquire assim uma calma e uma resignação, tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto, com a inveja, o ciúme e a ambição, entregam-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, se eu acho, né, que vai ser invejando as pessoas, tendo ciúme, insegurança, ambição desregrada, né, essas maldades que a gente vê na televisão aí o tempo inteiro, um dia desse eu até falei, nossa, vou desligar porque tá pior do que o outro canal que sai sangue, né? O tempo todo só maldade. Então isso aí vai levar o quê? A uma vida, né, de muito desregramento, de muita maldade, vai gerar uma dívida futura, né, para uma próxima existência. Nós que acreditamos na vida eterna e como ele volta, ele vai ter que trazer essas lembranças espirituais, digamos assim, não, às vezes nem numa encarnação próxima, pode ser numa outra futura, né? Então, que um dia vai ter que acertar as contas, vai ter que acertar. Pode ser não na próxima existência, mas numa outra, de acordo com a necessidade dele. Porque quando a gente vem para a Terra, né, estamos no mundo espiritual, que nós vamos voltar, nós passamos por um processo de quê? Programação da reencarnação, não é isso? A gente vai programar a nossa existência aqui. Então, passamos por um local, que é um local específico, um departamento da reencarnação, para a gente programar os nossos compromissos. Aí vai juntar tudo que a gente precisa. Às vezes a gente pede até para passar. A gente pede para passar para poder progredir, para avançar mais um pouco. Eu quero isso para eu poder ver se eu consigo. Muitas vezes a gente pede até não dar conta dela, né? Mas aí vem os espíritos que a gente precisa resgatar naquela mesma família, naquele mesmo clã, entendeu? Então, é tudo programado. Tudo vem de acordo com a nossa programação reencarnatória. Então, aqui vem falando sobre as bem-aventuranças, né, do Sermão da Montanha, né, são as bem-aventuranças. É um termo técnico para indicar uma forma literária de ministrar conhecimentos. Pode-se dizer que é uma declaração de bênçãos em virtude de uma boa sorte. Com Jesus, toma a forma de um paradoxo. A bem-aventurança não é proclamada em virtude de uma boa sorte, mas de uma má sorte. Jesus dizia: bem-aventurados os que sofrem, os que sentem frio, os que são perseguidos. Por que ele disse isso? Porque quando a gente sofre, quando a gente passa pelas nossas dificuldades, vai depender de nós superá-las ou não. Então nós estamos sendo colocados o quê? À prova, não é? Estamos sendo provados. Então, de acordo que eu vou reagir a esta minha situação de dor, é que eu vou vencê-las ou não. Ou eu vou me comprometer mais ainda para uma próxima existência.
Gandhi, o grande libertador da Índia, pela política da não violência, dissera certa vez que da doutrina de Cristo, de homens, se os homens tirassem tudo, mas deixassem as bem-aventuranças, de nada sofreria, pois ali contém o alimento necessário para a reformulação do pensamento do ser humano. Então, tudo que nós precisamos vivenciar, aprender, né, e colocar em prática, está ali, no Sermão da Montanha. Cada frase vai nos ensinando como que nós deveríamos viver. Só que a gente lê e não assimila. Eu estou falando isso para todo mundo, né? A gente espírita, a gente já está, graças a Deus, dentro de uma casa espírita, tendo essa amplitude do pensamento de Jesus. Bem claro. Só não enxerga quem não quiser enxergar. Ou falar assim, deixa isso para a próxima existência, agora eu estou cansado, próxima vez eu... Mas tem que pensar, será que na próxima vai demorar 200 anos, 300 anos? Como é que eu vou... A dificuldade para reencarnar está muito grande, né? Então vamos fazer agora, é hoje. Não adianta a gente entrar dentro da doutrina espírita, adianta sim, mas adianta pouco. Eu sempre sou muito assim, tem que estudar, tem que ler, tem que participar de grupo de estudo da casa. Tem um grupo que está estudando um livro, vamos sentar, vamos ler, vamos refletir, vamos aprender. Porque nesses grupos a gente cresce pra caramba, a gente cresce muito nos estudos das obras deixadas por André Luiz, por Chico Xavier, né? Essa coletânea de livros que a gente tem e que a gente é muito preguiçoso ainda. A gente tem que estudar mais. Ao refletir sobre esse tópico, tenhamos claro em nossa mente o seu fim último, que é a consolação frente às nossas dificuldades. Então, dentro das bem-aventuranças, nós temos o quê? A consolação de Jesus o tempo inteiro, né? Que Ele veio para nos auxiliar, Ele veio para nos amparar, que nós nos apeguemos a Ele, que a gente, em todo momento de dificuldade, a gente tem que pensar, em primeiro lugar, Ele, Jesus, esteja comigo, me ampare, me dê forças, porque é difícil mesmo, não é fácil, determinadas dores são muito difíceis, mas não podemos desesperar. Embora possamos sentir dor e não sofrer, os termos são, na maioria das vezes, interpretadas como sinônimos, dor e sofrimento, né? Muitas vezes eu tenho dor, não é dor de sentir a dor no braço, tá doendo, não, dor da alma, né? Eu acho que essa é a pior dor. Eu tenho um livro chamado Dores da Alma, não sei se vocês já leram esse livro. Tem tudo, tem angústia, tem depressão, tem egoísmo, tem tudo ali dentro, que são dores. Tem gente que é egoísta, que não sabe ceder um copo d'água para o outro, ele sofre com aquilo, né? Mas a gente tem que pensar que tem gente que sente a dor e não sofre com aquela dor. Para ele é indiferente, é tranquilo, já tem mais conhecimento, está mais zen, mais light para ele. Mas quais são os tipos que, de acordo com a doutrina espírita, o ser humano está sujeito? Quais são os tipos de dor, né, que eu tenho? Qual o tipo de sofrimento que eu tenho? Eu tenho a dor expiação, que está ligado mais ao passado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa sobre isso. Nem sempre a expiação está ligada ao passado, mas a maioria das vezes a expiação, eu estou expiando uma situação que eu me comprometi em vidas anteriores, né? Dor, auxílio, que está mais ligado às situações presentes, e uma dor evolução, dor futuro, que nós vamos ver aqui, dor evolução, que está ligada ao futuro. A dor expiação. Essa dor refere-se à consequência de uma ação passada, dada a nossa ignorância,
nos desregramos em relação às leis de Deus. Quer dizer, vivemos uma vida completamente desregrada, fora dos ensinamentos de Jesus, né? Jesus veio, trouxe uma bagagem de conhecimentos para nós, mas a gente desviou, preferiu o caminho largo, a porta larga, do que o caminho estreito, né? E aí, quando a gente fala ignorância, a gente não fala ignorância de falta de conhecimento, não. A gente, ignorância da pessoa mesmo, do ser, do espírito da pessoa. Eu não quero, não me interessa, não quero saber, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim, né? Então não quer mudar. Então, e a gente está aqui nessa vida para crescer sempre, dia após dia, com as dores, com os sofrimentos. Então, nos desregramos em relação às leis de Deus e criamos o que os orientais chamam de karma, que deve ser purgado para a nossa felicidade e a nossa harmonia interior. Então, esse karma que a gente está, entre aspas, aí, né, que a gente criou, ele deve ser eliminado um dia. Dor, expiação, também refere-se à consequência de uma ação passada. É o resgate devido ao mau uso do livre-arbítrio, que é a lei da ação e reação. Por exemplo, ali, né, colocamos essa figura porque a pessoa ali podia atirar ou não atirar na pessoa que ela ia matar. Ela pensou em matar, mas posso na hora refletir, usar o meu livre-arbítrio, não vou fazer isso não. Desviar ou jogar o tiro para o outro lado, não vou matar mais, né? Mas ela não usou o livre-arbítrio, usou para matar. Então o que vai acontecer? Ela vai se endividar mais, né, para uma vida futura, porque ela tirou a vida de uma pessoa. Então ela se comprometeu com essa pessoa. A dor e expiação é a que vem de dentro para fora, marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça de Deus, né? Como Deus é justo e bom, nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Vamos ter, um dia nós vamos ter. Se não foi nessa, eu saí ileso daquilo que eu fiz, mas não adianta. Está registrado no nosso espírito, no nosso perispírito, ou no nosso DNA espiritual, na nossa bagagem espiritual. Aquilo vai vir um dia como resgate. Não é que Deus seja... Aí não vamos pensar, pô, Deus é injusto, Deus não é bom, justo e bom nada não. Por que está me fazendo passar por isso? Quem fez foi a nós mesmos. Eu estou passando por uma coisa que eu fiz, eu tinha o livre-arbítrio de escolher, de não fazer, e não fiz. Então eu fiz a minha escolha e eu vou ter que responder pela escolha que eu fiz, né? Aqui na vida terrena também a gente tem que dar conta das nossas escolhas. Os erros humanos decorrentes da cólera, olha bem, os erros humanos decorrentes da cólera incontrolável, do egoísmo obsessivo, das viciações inconsequentes, da sexualidade irresponsável, da maldade premeditada. Olha quanta coisa que a gente erra, né? Às vezes com requinte de sadismo, como a gente vê aí os repórteres passando essas notícias horrorosas que a gente vê. São os vetores. Vetores é aquilo, né, que faz, igual o mosquito da dengue é o vetor da dengue, não é isso? Então são aqueles que transportam, né? São responsáveis pelos débitos morais que se acumulam nos bancos imperecíveis de nossa memória espiritual. Então isso fica tudo lá registrado, todas as nossas delinquências, né? A prática do mal desarmoniza profundamente a essência pensante, cria uma espécie de morbo energético. Morbidade, doença, né? Então vai adoecer a nossa energia, nosso teor vibratório bastante densificado, não fica denso, pesado, né? Que permanece aderido à nossa malha eletromagnética sutil
do campo perispiritual. Vocês não já estudaram sobre o perispírito? Então fica tudo ali, naquela malha envolvendo o nosso perispírito. Tudo que for coisas maquiavélicas que a gente pensa, maldades que a gente pensa em fazer, né? Os nossos pensamentos ruins, pessoas que gostam de passar a perna no outro, quer se dar bem em tudo, né? Desonestidade, tantas outras coisas que a gente sabe que o ser humano é capaz. Então isso tudo constitui-se algo incomodativo e desagradável, por tratar-se de verdadeira moléstia a pulsar nas entranhas multidimensionais do ser. Então tudo isso ali fica vivo, né? Latente, pulsando. Então tudo isso, esses erros humanos nossos, estão sendo registrados e guardados. Tal condição, então, ela é responsável pelo desencadeamento na criatura encarnada de manifestações degenerativas do organismo físico. Aí, quer dizer, aí vem as doenças, porque está tudo ali. Então, a ciência já vem provando isso, que a maior parte das doenças são oriundas de onde? Da nossa mente, do nosso espírito e não do nosso corpo. Graças a Deus que hoje a medicina já está bem evoluída, sim, tá. Eu tenho grupos de estudos, né? Juiz de Fora tem, a universidade tem, a Universidade Federal, da onde eu venho, também, Fluminense, também tem um grupo agora de estudos só da ciência da saúde, voltada com o lado espiritual, que as doenças espirituais, né, elas repercutem no corpo. Tá? Quem adoece primeiro é o espírito, que já está doente, e repercute a doença no corpo. Então, gente, nós temos que tratar a nossa mente, em primeiro lugar o nosso espírito, né? Realmente estar dentro, seguindo o cristianismo, seguindo Jesus, seguindo os ensinamentos, vivendo com essa harmonia que Ele nos deu. Porque não adianta, não tem outra saída, o caminho é esse. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então é só através dele que a gente alcança mais felicidade, mais plenitude, mais harmonia, mais saúde no nosso corpo físico, inclusive, né? Então aí vem os cânceres, né? Tanto quanto de perturbações mentais, ao mesclar crises de intenso remorso com depressões profundas e manifestações esquizofrênicas de difícil solução. Eu já cheguei à conclusão que, e todos nós espíritas já chegamos também, que 80% dos doentes internados em clínicas psiquiátricas são doenças espirituais, são doenças da alma, né? Estão lá sendo tratados de remédio. Mas por quê? Porque eles adoeceram sem às vezes ter até lembrança ou até clareza para eles, né, do que eles já foram em outras vidas, e eles têm remorso profundo de ter feito às vezes em outras vidas algumas atitudes que não eram boas. E aí entram em depressão, né? Mas sem às vezes a consciência saber disso. Então entra nessas doenças intermináveis lá de depressão profunda. Alguns recuperam, muitos não. Assim, manifestam-se as chamadas doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. Então, aí a gente fala, né, está espiando, né? Então o que ela está passando ali é uma expiação educativa, está sendo educada. Muitas outras doenças, quem já leu mesmo aquele livro do Gigante Deitado, né, do Jerônimo e tantas outras pessoas. Eu conheci uma menina que se ela estivesse viva e hoje ela estaria da minha idade, porque a gente brincava junto de pique, de correr, né? Ela com 12 anos, ela ficou cega e paralítica. E eu na cama com a perna quebrada.
Fiquei 3 meses engessada e ela cega. E às vezes a mamãe reclamava assim, não que ela reclamasse, mas ela falava, minha filha, assim, engessada daqui, tá lá embaixo. Aí eu falava, mãe, olha lá a Giselda que tá lá na cama cega, né? Sem poder levantar. Eu sei que eu vou voltar a andar, e ela não, né? Então, é isso. E ela ficou a vida dela toda, ela desencarnou com uns 50 e poucos anos, cega e paralítica. Uma provação, uma expiação, né? É uma expiação de uma vida anterior, talvez, que tenha feito alguma coisa e que foi naquela vida escolhida para resgatar, né? Depois, é lógico que no plano espiritual, depois de resgatar tudo isso com paciência, sem blasfemar, sem revolta, sem nada, a pessoa sai saltitando lá no plano espiritual, né? Volta tudo normal. Assim, manifesta então as doenças kármicas, expressões autênticas das expiações educativas. Vejamos então o pensamento de André Luiz. Em nosso estudo, porém, analisamos a dor expiação que vem de dentro para fora, quer dizer, vem de outras vidas para agora, né? Marcando a criatura no caminho dos séculos, detendo-a em complicados labirintos de aflição para regenerá-la perante a justiça. Tudo é porque nós precisamos regenerar aquilo que a gente fez. A culpa é de quem? Somente nossa. Então, não temos que ir blasfemar contra Deus, não. Quantas coisas, gente, que a gente vê... Eu tenho um sobrinho que está fazendo medicina e está agora no estágio da pediatria. Ele chegou um dia desse lá comentando que ele, que é um menino que se diz ateu, ele se diz ateu, dentro de uma família espírita, né? Mas a gente não pode, tem que respeitar, é o momento dele, um dia ele vai acordar. Mas ele falou, nossa senhora, vó, falou com a mamãe, eu não aguentei ficar na pediatria oncológica. Agora ele está refletindo, ele já está analisando por que uma criança com meses de idade ou com 2 aninhos de idade, com aqueles tumores enormes na cabeça, na garganta, por quê? O que fez aquele espírito que está ali, aquela criança ali, que mal acabou de chegar? Né? Então ele vai ter que entender, o meu sobrinho vai ter que entender que a resposta está onde? Nas reencarnações passadas. Não tem outro explicativo, que senão Deus seria o quê? Injusto. Como Deus é justo e bom, sábio, onipresente, onisciente. Então, não tem como, né, Deus dar uma coisa para um serzinho tão inocente ali, meu Deus. A não ser essa explicação da reencarnação, ele está passando por provação que ele um dia, em encarnações passadas, provocou, né? Infelizmente, a dor expiação constitui-se contingência assídua em nossa programação encarnatória, porquanto nos relevamos carentes de maiores aquisições evangélicas, exceção feita àqueles que já superaram as más tendências e se mostram familiarizados com as práticas da justiça, do amor e da caridade. Então, quem está longe do Evangelho, quem está longe dos ensinamentos de Jesus, é difícil de entender essa dor, expiação. Por que as pessoas sofrem? Porque se eu tiver já a compreensão evangélica, eu vou sofrer menos, eu vou entender, porque passam pelas situações, e vou ter amor àquelas pessoas, eu vou ajudá-las a superar aquela dificuldade que estão passando. Eu vou dar o meu amor para quem precisa. A dor e expiação, então, ela é kármica, de restauração, libertação de carga que nos entrava a caminhada, reajuste perante a vida, reposição da alma no roteiro certo, e é passageira, nunca perene, quer dizer, nunca eterna, né? A gente vai passar por isso, como o Chico falava, tudo passa, essa também vai passar, né?
em outra vida, libertando tudo isso que sofreu, que passou com resignação, com aceitação, ela vai voltar em outra vida com muito mais tranquilidade, né? Eu ouvi um orador espírita falando que o Chico Xavier, se reencarnasse novamente agora, para nós, o corpo dele nem resfriado pegaria. Tamanha é a sua proteção espiritual, né? Porque ele não deve nada, muito pelo contrário, ele só fez, né? Então ele não se comprometeu com nada. Então, se ele vier também, ele vem por uma dor revolução, digamos assim, que a gente vai ver, não para expiação, ele não vem espiar. Ele vem, às vezes, como o Bezerra de Menezes falou, enquanto tiver uma pessoa aqui na Terra sofrendo e chorando, aqui estarei. Ele não quis evoluir para ir, né, para outras esferas espirituais mais evoluídas. Ele quis ficar na crosta terrestre para nos ajudar. Então isso aí é o quê? É uma dor? Evolução. Ele está evoluindo, é para a evolução maior dele ainda, né? Enquanto a dor e expiação somos obrigados a sofrer porque merecemos, porque cometemos deslizes em relação à lei natural, na dor e evolução ocorre o contrário. Sofremos porque temos o anelo da perfeição, a purificação da nossa alma. É aquilo que eu falei, ele quer evoluir muito mais. Então, às vezes, ele pede para vir com uma situação, eu quero ficar aqui, às vezes com uma situação para poder ajudar, vem para uma família mais evoluída para ajudar aqueles que ficaram retardatários, né? Então, ele vem, mas ele está sofrendo uma dor evolução. É para ele evoluir. O espírito que atingiu essa fase está num nível de evolução bem superior ao que sofre por castigo dele mesmo, né? Por isso, não é muito correto dizer que a reencarnação é uma punição. Ela também é motivo de evolução, né? Ela não é punitiva. Ela é motivo para nós evoluirmos. Somente educativa, evolutiva. A dor e evolução é ingrediente dos mais importantes na economia da vida em expansão. Nós somos espíritos em expansão, não somos? Nós não estamos parados, nós não estamos, só estamos evoluindo. A cada vida que a gente vem, a gente evolui um pouco. Posso até estacionar, regredir jamais. Mas normalmente nós estamos nos expandindo, ainda mais quando a gente conhece a doutrina, quando a gente estuda, quando a gente dedica, quando a gente trabalha, a gente tem mais oportunidade dessa expansão. O ferro sobre o malho, a semente na cova, o animal em sacrifício, tanto quanto a criança chorando para desenvolver os próprios órgãos, sofrem dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser, sem a qual não existiria progresso. Então as pessoas aqui na dor evolução, aquilo que eu falei, eles já estão prontos, mas às vezes vêm com uma finalidade de ajudar determinadas situações para o progresso até da humanidade mesmo, né? Então ele vem para trazer o progresso. Isso aqui foi tirado do livro Evolução em Dois Mundos de André Luiz, no capítulo 19. A dor evolução tem existência permanente, embora variável segundo as experiências vividas pelo espírito. Como eu falei que nós estamos em expansão, essa dor evolução ela é permanente. Eu estou sempre, cada encarnação que eu venho para ajudar, para servir, para trazer o progresso, eu estou o quê? Evoluindo. Ela acompanha o desenvolvimento, a sua indicação. É sinal de dinamização e inevitável manifestação de crescimento. Então, estou sempre crescendo, evoluindo e expandindo, né? Tem a dor auxílio. Já é mais voltada para o sentido corretivo, pois os nossos desequilíbrios são tantos que muitas vezes precisamos ficar num leito de dor por anos e anos, meditando em nossa situação. Às vezes, para você não errar mais, né? Ou às vezes, para você
não se comprometer mais, porque você é uma pessoa até boa, mas você faz alguns deslizes, aí vem uma situação, né, de dor, de sofrimento, de cama, de que você não pode agir, não pode fazer nada, para você refletir sobre aquilo que você está fazendo. Aí, às vezes, no momento dessa dor, a gente reflete, né? Poxa, tá ali sem fazer nada, não está prejudicando mais ninguém, aí então você tem que aguentar com paciência, com perseverança, né? Com trabalho, mesmo assim. Quem visitar pessoas internadas em casas de recuperação pode notar as feições de cada um nessa situação de arrependimento, né? Tá lá sofrendo, arrependido, não queria estar, né? Então são situações que a gente passa, que essa dor vem como auxílio divino para você evoluir um pouquinho mais rápido. É um puxão de orelha, digamos assim, né? Ó, o infarte, a trombose, a hemiplegia, o câncer, penosamente suportado, a senilidade prematura e outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio, para que a alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, às vezes, as pessoas são pessoas boas, são pessoas que estão no caminho de Deus, inclusive, de Cristo, seguindo os ensinamentos, mas ainda tem umas coisas que precisam ser refletidas, identificadas, e ela não corre e ela não identifica. Então vem um probleminha para que ela ali pensando, ela fala, poxa, preciso resgatar isso, melhorar aquilo, e a doença é um ótimo remédio para isso. Então ela vem mesmo. Quando comprometidos pela enfermidade grave ou prolongada, nos sentimos infelizes, desamparados por Deus. É justamente em tais circunstâncias que devemos buscar a serenidade mental e agradecermos a providência pela doença oportuna que nos impediu a tomada de uma atitude insana, muitas vezes, né? Qualquer, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, comete um aborto, né? E uma atitude insana, de repente ela pode até fazer uma coisa dessa, mas depois ela cai doente, quase morre porque fez uma coisa que não deveria ter feito, né? E aí ela pode até entrar num arrependimento, numa atitude de reflexão, poxa, eu não deveria ter feito. Outro dia mesmo eu vi na Rádio Rio de Janeiro, vindo para cá, uma mulher que tinha feito um aborto, e logo que ela fez o aborto, ela entrou num arrependimento tão grande que se ela pudesse colocar aquele feto dentro dela de novo, ela colocaria, né? Mas aí o que ela fez? Ela entrou num grupo para trabalhar adolescentes, jovens e adolescentes, para que não cometessem um aborto. E hoje ela é uma grande personagem lá no Rio, trabalhando em prol das mulheres que têm tendência a fazer o aborto, entendeu? Então, qualquer contingência dolorosa merece de nossa parte uma atenção especial, de acordo com a lei de causa e efeito. Sempre colhemos o fruto saudável ou não da semeadura escolhida. Então, de acordo com a vida que a gente escolhe, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, é que a gente vai receber a nossa colheita. A prece habitual, o comportamento retificador, o descortino mental e o bem que se pode patrocinar ao próximo retratam as atitudes inteligentes daqueles que almejam o bom aproveitamento da reencarnação bendita. Então, se nós queremos, né, amenizar a nossa dor, o nosso sofrimento, é através do nosso trabalho mesmo, de ajudar o próximo, dedicar alguma causa, né? Nós temos sempre alguma coisa de bom em nós para ensinar, para ajudar, para orientar. Ninguém é isento de algum dom bom. Aproveitemos o nosso dom bom, né? E vamos lá afogar o nosso ruim. Vamos deixar o bom fluir melhor. Sofrer de modo feliz. A lição nos convida a ser feliz no sofrimento,
Por quê? Né? Nas grandes crises pelas quais passamos, quando colocamos a vontade de Deus acima da nossa, é vontade do Pai, eu não posso ir contra a vontade do meu Pai. Qual o pai que castiga seu filho se ele não precisar de um puxão de orelha? Todo mundo aqui é pai, todo mundo aqui é mãe, a maioria sabe que a gente não pune um filho se ele não precisar. E às vezes a punição tem que ir mesmo para poder aprender, né? Então, o sofrimento torna-se mais leve, mais suave quando a gente aceita, quando vê que ele é necessário para o nosso crescimento. Enaltecendo os ensinamentos de Jesus, que diz que o seu jugo é leve, que o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Então Jesus não nos desampara, Jesus está sempre conosco em todos os momentos. A gente precisa ter fé nisso. E muitas vezes ele nos carrega no colo e a gente nem percebe. Eu li uma vez uma frase que fala que Jesus ele está disponível para nós 24 horas do dia. Olha bem, disponível. E será que nós estamos disponíveis para Ele? Será que esse feedback é feito? Ele está para nós e nós estamos para Ele? Nós estamos nos conectando com Ele? Nós estamos em algum momento do dia, você tira para 3 minutinhos ali, se conectar com Ele. Jesus, obrigado por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, né? Pela família que eu tenho, a saúde que eu tenho. Obrigado, Senhor. E agradece e fala, me dê um bom dia hoje. Pela proteção que eu tenho. Quem faz isso diariamente? Se não faz, vamos fazer. Está na hora, caindo de maduro, né? Ele é o nosso irmão maior, nos dá força para continuarmos o caminho da fé, apesar das asperezas do caminho. É por isso que os espíritos superiores estão sempre nos alertando. Em tudo que fizer, pense em Deus primeiro. É a nossa oração, né? Concluindo, a gente vai lembrar aqui da oração da serenidade, em que pedimos a Deus serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Muito difícil isso. Essa oração é completíssima, né? Mas é difícil, mas a gente tem que encarar, né? Serenidade para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos. E sabedoria para distinguir uma da outra. A que a gente pode e a que a gente não pode. Essa é a mais difícil, né? Porque tem coisa que a gente não pode, porque não depende da gente, não depende da minha vontade. Depende da vontade do outro, da vontade de quem eu estou ali querendo que modifique alguma coisa. Porque tem gente que é muito fechado, né? E que fala, eu não quero mudar, não tem nada para mudar, estou bem assim. Se fecha num casulo que não tem como. Aí você vai mudar? Não tem. Deixa o dia em que ele a despertar, que tem que ter esse despertamento, digamos assim. É o período de cada um. E não o período que a gente estabeleceu que seja. É ali, agora. A gente não vai conseguir. Muito difícil. Quando não compreendemos a dor, ela nos dilacera. Quando entendemos sua finalidade, ela nos aperfeiçoa. A dor é sagrada, o conhecimento é divino. Então, só através do conhecimento, do estudo, das leituras, buscar esse conhecimento, que a dor a gente vai entender e vai fazer dela, né? Uma coisa muito gostosa e saudável. Eu preciso dela para crescer. E a gente vai agradecer pela dor. Está no Evangelho, no capítulo 15, 5, item 12 e 13. É preciso que a dor venha. Porque só através da dor, como nós somos espíritos infantis ainda, a gente está engatinhando, a gente precisa desses puxões de orelha o tempo inteiro para poder crescer. Não tem um ditado aqui na Terra que a gente usa muito, né? Carro apertado que canta, né? Só apertando é que a gente vai correndo atrás, né? Até do trabalho às vezes. Então, só mesmo através do conhecimento que a gente vai dar valor à dor. Aqui está a bibliografia usada também. Gente, então muito obrigada.
pelas reflexões da noite. E que Jesus nos dê muita força, visibilidade, coragem, força de vontade, que é só através da vontade que a gente consegue mudar alguma coisa, né? E me desculpem se hoje o estudo não foi muito legal, nem nada, porque minha cabeça está fervilhando, mas agradeço esse convite e estou à disposição de vocês para qualquer outro momento, tá? Muito obrigada, que Jesus nos ampare.